Então vamos lá, Gênesis capítulo 3, verso 8, vai dizer assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e por isso me escondi. E Deus respondeu: quem lhe disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi você de comer? E disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi. E o Senhor perguntou então à mulher: o que você fez? E respondeu a mulher: a serpente que me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Amém? Até aqui, queridos, vamos embora. Trecho da palavra de Deus de alta importância, como se toda ela não fosse, mas claro, mas Gênesis capítulo 3 e principalmente o versículo 15, de altíssima importância. É a primeira profecia messiânica, é a primeira profecia na palavra de Deus que declara, que aponta o Salvador, o Messias. Aqui nós lemos um pequeno trecho da queda do homem, ali no jardim do Éden, Adão e Eva, o primeiro pecado, o pecado original da humanidade, onde começa a história da queda do homem. A serpente conduzindo Eva a comer do fruto da árvore que não deveria se comer, a única árvore do jardim que não deveria se comer. Você deve conhecer a história com certeza. A mulher come e dá a Adão também para comer, os dois comem, e como que seus olhos se abrem e percebem que estão nus. Mas sabe que na queda ali, instantaneamente, no mesmo dia, no mesmo cenário, na mesma hora da queda, surge a menção da graça, amém? Eles não fizeram nada para isso fosse consertado, eles não mereciam nada para que isso fosse arrumado. Mas na mesma hora o favor de Deus aparece, a graça de Deus aparece. Por isso nós vamos ver o favor de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Há quem diga que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mais severo, é um Deus mau, e no Novo Testamento nós vemos um Deus de amor, um Deus de graça. Não, isso está errado, isso é um equívoco. O mesmo Deus Ele é e será eternamente, amém? Então em Gênesis nós vemos o mesmo Deus de amor e de graça. Quando a gente vai falar da queda e dessa expressão, eu gosto de ficar descentralizado aqui, ó. O Ricardo tem toque, ele gosta de ficar no meio, eu não. Quando nós vamos ver a base da tentação e a base da queda, esse processo, a gente aprende muito sobre isso. A gente vai ver então que toda a base da tentação, e nós somos tentados até hoje, toda a base, todo o fundamento dessa tentação até hoje é a mesma coisa. É a distorção do que Deus diz e é, né? Sobre sua bondade, sobre sua verdade, sobre sua santidade. Não. Na verdade, isso que Deus disse, né, está na Bíblia, não é assim literal, tão verdade mesmo, né? Veja, calma, essa santidade de Deus não é bem assim. Deus entende, Deus ele compreende a sua necessidade fisiológica, sexual. Deus ele não é tão mal assim. Na verdade,
a base de toda tentação é distorcer o que Deus diz e é. Não, ele disse isso, mas veja, na verdade ele quis dizer isso daqui. É assim que surge com a serpente, é assim com a gente até hoje. E esse processo de queda, né, a gente vai aprender na palavra de Deus, observando a palavra de Deus, esse processo de cair, né, ninguém sobe de repente, assim como também ninguém cai de repente, amém, gente? Ninguém sobe de repente, ninguém cai de repente. Você vê um caminhão, aqueles caminhão antigo, subindo uma montanha. E para ele subir a montanha, com certeza ele vai subir bem devagar. Mas se ele está subindo, é porque ele tem combustível. E o combustível, a gente sabe, é o Espírito Santo em nós. Sabe, é a vida de Deus em nós, e ainda que devagar ele vai subindo a montanha. Assim a gente observa alguns crentes, até mesmo a nossa vida, quando nós temos a presença de Deus, a alegria do Espírito Santo, amém? A alegria do Espírito Santo, sabe, às vezes a vida nos impõe algumas montanhas, normal, e a gente começa a subir essas montanhas, a gente começa a subir esses processos, e alguns vão mais rápido, outros talvez vão mais lento, mas quando você olha para um crente, quando você olha para aquele caminhão subindo, a gente pode afirmar, tem combustível. Quando a gente vê um crente subindo a montanha, a gente fala, tem combustível, amém? Sabe, mas quando chega lá em cima, ele começa a descer. Se o combustível acabar, ele vai continuar descendo. E alguém vai dizer, que legal, o caminhão está funcionando, o caminhão está descendo, o caminhão está em movimento. Mas quem está de longe mal sabe, o combustível já acabou. Sabe, muitas vezes a gente pode estar funcionando, a gente pode estar caminhando, a gente pode estar na igreja, a gente pode estar no PG, a gente pode estar fazendo mil coisas, sabe, no ambiente religioso, a gente pode estar indo aí vivendo, mas mal sabe, mal percebeu que está na banguela. Quem olha de longe fala, caraca, olha o Cezinha está voando, irmão, é terça no futebol, é quarta no PG, quinta na vigília, a segunda vai ter escola também agora, né? A aula também, o homem está voando. Quem olha de longe talvez não perceba, não saiba, mas quem está lá dentro sabe, já percebeu, já acabou o combustível, está na banguela, está descendo. Nem tudo que está em movimento, nem tudo que é movimento aponta para Deus, sabe, está falando do movimento do Espírito, pode ser o movimento da carne. Então, deixa eu te falar, essa questão da queda, a palavra vai dizer, só cai quem subiu. Quem está em pé, olhe para que não caia. Só cai quem levantou. E a gente sabe, tem uma caminhada para a gente, tem uma jornada para a gente, mas deixa eu te falar, há uma dinâmica no crente, que na presença de Deus a gente se prostra, a gente se curva, a gente se dobra diante a Ele. Quanto mais tempo você passar dobrado, curvado diante de Deus, prostrado diante de Deus, menos probabilidade você vai ter para cair. Lembra de Davi? Rei Davi, o jovem, Deus levanta como rei, é aquele que tocava a harpa e os demônios de Saul se acalmavam, é aquele que arrancou a cabeça de Golias, é aquele separado de Deus, aquele homem que tinha um coração conforme, de acordo com o coração de Deus. A palavra vai dizer que chegou uma época, um tempo na vida de Davi, do rei Davi, ele já era rei, ele subiu tanto que ele foi parar no terraço. Você conhece essa passagem? Ele deveria estar na guerra, estava tendo guerra, o pau estava quebrando, lá no campo de batalha, e Davi, que era um homem de batalha, era um rei, né, lutador, vencedor, ele fala, quer saber, agora o reino já está bem, o reino está estabelecido, acho que agora eu posso ficar descansando, eu vou ficar no terraço. E você conhece a história, ele está lá no terraço, está lá na varanda, olha pela janela, vê a mulher tomando banho, fala, uau, acho que essa mulher aí, poderia pegar essa mulher aí, né, eu sou rei, eu posso fazer isso, né, distorção, né, de algumas coisas, e aí que Davi ele vai cair, vai adulterar com aquela mulher, né, casada, começa uma queda de Davi, sabe, e há tempos na nossa vida, e se você não prestar atenção, você vai deixar o campo de batalha para ficar no terraço. Sabe o que eu fico conjecturando?
Não sei se você já parou para pensar, lendo essa passagem, por que é que essa mulher estava tomando banho ali? Ela não poderia tomar banho em outro lugar? Não, porque ali era o lugar de tomar banho. Talvez essa mulher fizesse isso todo dia. Mas naquele dia, naquele fatídico dia, Davi olhou para ela de uma forma diferente. Davi observou o que acontecia todo dia. De repente, Davi estava numa cena, num cenário que o fez cair. Mas Davi não caiu por causa daquele único dia. O processo de queda de Davi já começa antes. Quem está comigo diz amém? Sabe, tem coisas que estão passando na tua cara todo dia, esfregando na tua cara todos os dias, aquilo está acontecendo. E sabe o que você faz? Você fala, não, beleza, isso está tudo normal, não, beleza, é assim mesmo, é o lugar, não, está tudo certo, é isso mesmo. A gente vai protelando, sabe, mas de repente, alguma coisa acontece. É onde a gente sempre diz, de repente, meu casamento acabou. Não, teu casamento acabou faz 2 anos atrás. Teu casamento acabou 5 anos atrás. Não, teu casamento acabou no dia do casamento. Não, pastor, de repente minha mulher disse que quer ir embora. Não, pastor, de repente meu marido ficou violento. Não. Existem coisas na nossa vida que continuam funcionando, mas já estão apontando que estão na banguela. Amém? Fechou aqui. Mas eu quero que você anote aí. Se você está anotando, anota aí. Tentação não me define. O que nos define é a palavra de Deus. O que me define não é o meu pecado. Já viu essa frase de Instagram? Algum pastor ungido, você deve ter reparado com algum post, algum reels de algum pregador ungido. E é verdade mesmo. Satanás te chama pelo teu pecado, enquanto que Deus te chama pelo nome. Amém? Não é boa essa? Anota aí, tira uma foto minha e coloca, marca o culto aí, igreja, tá bom? É isso. Tentação não te define, tentação não me define. O que define é a palavra que sai da boca de Deus. É isso que me define. O problema da queda, o problema do pecado é o engano. O problema da queda, o problema do pecado é a separação da verdade. E o que é as trevas senão a ausência da luz? Cientificamente comprovado, não existe escuridão. O que existe é a ausência da luz. Conjecturando espiritualmente, o que existe é a ausência da verdade. E onde há ausência da verdade, ali há uma mentira. Seja ela meio, seja ela misturado, faltou a verdade, é mentira. Amém? Mateus 26, 41 vai dizer que a carne é fraca. Mas a fraqueza da tua carne não te define, porque o mesmo Mateus 26, 41 vai dizer que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Em Tiago 1, do 13, 14, 15, os versículos 13, 14 e 15, vai contar para a gente, explicar para a gente como que é esse processo do pecado. O pecado, ele nasce como uma tentação. E lá está afirmando que ninguém pode dizer que é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Lá está dizendo, ensinando para a gente, que nós somos tentados pelos nossos maus desejos. Você é tentado pelas suas vontades. Aquele que tem muita gana por dinheiro, avareza, ele é tentado em qualquer moeda, em qualquer oportunidade de ganhar mais, em qualquer oportunidade de ter mais dinheiro. Enquanto que outro que não tem esse desejo,
Quando se depara com um troco errado no caixa, hoje em dia é mais difícil, né? Mas enfim, quando a gente usava mais dinheiro era mais comum. Quando se depara com uma situação que é errada com relação a isso, ele tem facilidade em rejeitar, em resistir. Enquanto que aquele que tem o desejo é mais tentado. Mesma coisa na área da sexualidade. Aquele que tem menos desejo é menos tentado, aquele que tem mais é mais tentado. Tiago está ensinando que o pecado começa pelo nosso desejo. O desejo vindo à luz, se tornando, vindo à tona, ele nasce em nosso coração. Ele é concebido em nosso coração. E esse pecado sendo consumado gera morte. Você vê que tem um processinho? Você entende que eu estou construindo com você? Que existe um passo a passo? Amém? Perceba isso. Tem um passo a passo. Tem um passo a passo. Eu acredito. E realmente acredito porque já vivi. Você deve ter vivido também. Durante esse passo a passo, Deus dá sempre oportunidade de livramento. Deus dá sempre oportunidade de arrependimento. Deus dá sempre uma oportunidade de voltar para trás. É ou não é, gente? Caraca, irmão, você não sabe, cara. Estava em casa, minha mulher aqui, ó, o pastor começou a brotar um desejo em mim. Mas o que aconteceu, irmão? Você queria se separar dela? Não, separar jamais, nunca. Porque Deus uniu até que a morte o separe. Mas o desejo de assassinato veio forte. O desejo vem, a tentação vem. Mas é nesse inteirinho que o Espírito Santo já está atuando em nós, amém? Amém? Cara, estava no trânsito, passou uma cena assim no filme, a gente estrangulando o cara, mas aí o Espírito Santo já me barrou ali. No desejo, o Espírito Santo já me barrou ali. Não desceu para o coração. Amém? E quantas vezes desce para o coração? Desce a vaidade, o ego, o medo, a culpa, desce para o coração. E aquilo fica amargurado em nós. Aquilo fica pesado em nós. Por quê? Porque o pecado está batendo a porta em nosso coração, ele já surgiu em nosso coração. E ele está dizendo, não perdoe, não volte para trás. Que isso, você é capacho agora? Você precisou ficar te pisando? Toda hora você tem que ficar baixando a cabeça? Não. Distorção da palavra, do que Deus diz. Não, a palavra diz para perdoar 7 vezes 70 ao dia. Mas isso aí é para coisas corriqueiras, não é bem assim, não era literal. E talvez, eu vi um stories de um pastor presbiteriano, dizendo que, na verdade, essa palavra era para Pedro, porque Pedro era terrível. Então, para você, toma essa receita aqui, ó. Tipo médico, assim. Não, era para Pedro, não era para nós. Então, a gente começa a achar, o pecado já está em nosso coração. E quantas vezes, aquela raiz de amargura, aquele ódio, aquilo que já está instalado em nosso coração, o Espírito Santo vem e aplaca. Ele vem e limpa o nosso coração. Ele vem e arranca toda a raiz de amargura, amém? Você já viveu isso? É ou não é? Mas a palavra está dizendo que depois de dar a luz no coração, dar a luz no desejo, ele é consumado. E esse consumado do pecado vai gerar morte. Existe um processo na queda, a gente aprende com isso. Quando a gente olha para o processo da redenção, e quando a gente olha para essa palavra de Deus, quando a gente olha para a mensagem, a profecia de Deus, nesse cenário da queda, a gente vai aprender também, né? Nesse processo de redenção, a primeira coisa que o pecado faz é que a gente se esconda. O homem percebe que está nu, vai se esconder. Sabe o que é se esconder? Sabe o que é perceber o pecado? Sabe o que é esconder o pecado? Religiosidade. Anota aí, se você estiver anotando, anota aí. Religiosidade. Sabe por quê? Porque quem está morto, quem está encerrado no pecado, quem está lá no mundão pecando, não está nem aí em esconder o pecado.
não está nem aí em fingir, está ostentando o pecado, está ostentando o erro, não é assim, gente? Sabe, o esconder do pecado aponta para uma religiosidade. O melhor lugar para se esconder pecado é dentro de uma igreja, é atrás de atos religiosos. Sabe que isso fala de justiça própria, que é o que os homens fizeram, pegaram cintas de figueiras e né? Já viu isso, né? Algum filme, algum lugar, você coloca as folhas para se tampar, tipo índio. Foi o que Adão e Eva fez. Se você acha que o estilista indígena foi atual, não, ele já estava copiando alguém. Amém? Isso fala de justiça própria. É a melhor maneira de esconder o mal que há em nós. Não, eu tenho orado. Não, eu ajudei as pessoas. Eu sou uma pessoa tão boa. Eu não mato, não bebo, não fumo, não roubo, não faço nada. Eu sou uma pessoa tão boa. Segundo passo é projetar a culpa em alguém. Culpa da mulher, foi ela. Culpa da serpente. Culpa do governo. Culpa do meu marido. Esse cabeça de bagre. Aí que você me deu, olha, ó, casei errado. Se tivesse casado certo, era para eu estar voando agora. Não, culpa daquela pessoa, é culpa daquele que me enganou, é culpa de alguém. Sabe o que isso fala? Isso fala, o pecado tem essa característica em nós: transferir responsabilidade. Transferir responsabilidade. Transferir sacerdócio. A responsabilidade é toda tua, amém? Anota aí no seu caderno bem grande: a responsabilidade é minha. A palavra vai dizer: sacerdote, o fogo não se apartará da tua mão, e todos os dias coloque a lenha no altar. Todos os dias coloque para queimar. Mas o fogo apagou porque a igreja sofreu tantas mudanças, que a gente mudou de prédio. A paixão acabou porque o líder. Porque acabou porque o pastor. Porque a pregação. Porque acabou porque o louvor. Não transfira a responsabilidade. Porque a oração apagou, porque o meu pai, porque minha mãe, porque meu marido. Não transfira a responsabilidade. Estar num ambiente que você transfere sacerdócio da tua vida, com certeza é um ambiente de pecado. Enquanto eu me ocupo demais em dar desculpas, eu deixo de ser a solução. Amém? E o Senhor não quer que você seja alguém se desculpando, mas Ele quer te fazer como uma resposta para quem precisa. Amém? Algumas pessoas, aconteceram tragédias na sua vida, aconteceram cenários difíceis, passagens difíceis na tua vida. Alguns estão presos ainda em arrumar desculpas, em arrumar lamentos, em arrumar murmurações. Mas deixa eu te falar, cara, deixa essa história de tragédia da tua vida, essa história de dor, de dificuldade, de vale, de montanha, não sei. Deixa essa história inspirar alguém, deixa essa história testemunhar a vida de Deus na vida de alguém. Amém? Talvez a resposta que alguém tanto procura em Deus, ela vai encontrar na sua vida, no seu testemunho. Lembra que a gente falou semana passada? Pregue a palavra. Como? Conte seu testemunho, conte sua história. Amém? Essa semana que passou, né? Você está lá rodando aqui o Instagramzão, aí você se depara com um careca barbudo, todo tatuado no podcast. Você fala: conheço esse irmão, é o irmão lá da igreja, essa ovelhinha. Essa ovelhinha dócil está lá sentado contando sua história, contando seu testemunho, contando, inspirando. Amém? Conte. É num podcast? Não sei. É no stories? Não sei. É no tete a tete, no 1 a 1, no carro, andando. Conte, inspire. Amém? Nesse processo ainda de redenção e de queda, a gente aprende um pouco também sobre a serpente, sobre o diabo. É aquele que rasteja, na terra. Pega isso, aprende isso, gente. Efésios 2:6. Nós fomos chamados para andar em lugares celestiais.
Está na tela? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deixa eu te falar, aprende isso. Satanás só atua quando nós saímos da posição, porque ele rasteja na terra e nós nos assentamos nas regiões celestiais. Ele só tem vez, só consegue atuar na minha vida quando eu saio da minha posição. Ele não consegue subir. Mas deixa eu te falar, cara, Satanás ele se alimenta do pó da terra. E o que é pó da terra biblicamente? Obras da carne. Se você quer saber mais sobre isso, vai lá em Gálatas capítulo 5. É com isso que ele se alimenta. Deixa eu te falar, você tem alimentado o capeta ou o Espírito Santo na tua vida? Ei, pastor, que pergunta é essa? Não me ofende. Você me conhece, pastor. Você sabe que nós estamos juntos, nós somos da igreja. Se faça uma pergunta. Essa semana que se passou, quantas horas você gastou com coisas da igreja e com coisas do Espírito Santo? Você pode estar extremamente envolvido com a obra, mas pouquíssimo envolvido com o Espírito Santo. E a gente não quer viver isso. Amém, igreja viva? A gente não quer viver isso. A gente não quer. Existe um lugar alto para a gente viver. Gênesis 3,15 está dizendo, olha, essa serpente que rasteja e que come, se alimenta do pó da terra, essa daí, o descendente da mulher, vai ferir a sua cabeça. Amém? Amém mesmo? Quem é o descendente da mulher? Cristo Jesus. O que é estar em lugares altos? É estar em Cristo Jesus. O próprio versículo explica, é estar em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? É estar em sua obra, é estar enraizado, fincado, pautado, um estilo de vida coerente com a obra de Jesus, com a crença que você tem em Jesus. Amém, queridos? Muito se fala de mesa na igreja, mas a mesa da igreja começa com a cruz de Cristo, porque se não é a cruz de Cristo rompendo o nosso pecado, rompendo a maldade, rompendo o que há de demônio dentro do homem, as nossas mesas se tornam um lugar de degladiação, se tornam um lugar de acusação, se tornam um lugar enfadonho. Mas quando tem a obra de Cristo, a mesa cura, a mesa traz comunhão, alimenta com o pão, com o vinho. É isso, não é isso, gente? Glória a Deus por isso. Romanos 16:20, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. Amém? Essa serpente que hoje engana, que rasteja, ela, se você está em Cristo Jesus, ela já foi esmagada. E profeticamente no final também, literalmente será esmagada. Amém? Esse é o processo da queda, do pecado, mas e o processo de santidade? Como que isso acontece? Esse é o processo de descer, mas e o processo de subir? Como que isso se dá? Como é que isso pode ser? A palavra vai dizer, Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito Santo, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 6:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Se o pecado começa com os nossos desejos, começa na alma, corpo, alma e espírito, certo? O que é corpo? Matéria, essa carcaça aqui, corpo. O que é alma? Desejos, sentimentos, pensamentos, isso é alma. E espírito é a parte, a matéria nossa que se conecta com Deus. A palavra está dizendo que o pecado começa nos desejos, na alma, na mente. Filipenses 4:8, encham a vossa mente
de tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que tenha algum louvor. Amém? Cheios do Espírito Santo, o que vai ser produzido em nós, diferente de cheios de maus desejos, a produção é pecado. Nós, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, a produção é fruto do Espírito, que é o amor. Tem um processo de queda, mas tem um processo de subida também. Eu não sei se já perguntaram para você, para mim já perguntaram. Você é pastor, né? Sou. Que legal, e lá na sua igreja, tem aquele negócio de 10%? Já perguntaram para você? E aí? Minha resposta é sempre igual: não tem. Na minha igreja não tem esse negócio de 10% não. Na minha igreja é 100%. É 100% para Deus a nossa vida. Lá na minha igreja, o nego vem com história de 10%, tchau, nem fica, vaza. Aqui é 100% para Deus, porque Deus não se deu 10% para ninguém, Ele se deu por inteiro, se deu 100%, então a nossa vida é 100% para Deus. Lá na minha igreja ninguém dá 10% de dízimo não, nosso dízimo é 100% lá. Tem gente que dá 10% no dia 5, mais 3% no dia 20, mais 4% no dia 30, o que o Senhor mandar, o que o Senhor colocar no nosso coração a gente faz. No final deu 27%, no final do mês deu 48%, a gente não faz conta não, é tudo dele, que diferença faz? Amém? Sabe quem tem conta conjunta? Marido e mulher? Conta conjunta? Quem tem conta conjunta aí, casado? Deixa eu ver. Quando cai o dia do pagamento, o que vocês fazem? Senta na mesa e fala: e aí, quantos por cento é seu, quantos por cento é meu? É tudo nosso. Inclusive dá briga, né? Quando o casal tenta falar: não, isso é meu, isso é seu. Não. Inclusive dá briga. Não, quando é junto, é 100% junto. Quem está comigo, amém? Vocês estão aí? Boa. Deixando essa introdução de lado, seguindo em frente, olhando para esse plano de redenção, então, do homem, que é o que nós vivemos hoje, olhando para esse plano de salvação, de vida, de realidade de vida, de novidade de vida, olhando para isso, o que a gente aprende? Olhando para Gênesis 3,15, o que é que a gente aprende? A gente aprende o seguinte, que em Deus, Gênesis, na origem, Deus escolhe um homem e a sua descendência para revelar, para mostrar o seu plano de redenção. É assim até hoje. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, Deus escolheu alguns homens, profetas, que revelavam o propósito da redenção. Quando a gente olha para José e Maria, Deus escolheu um homem. Nasceu de Maria, mas tinha José. Deus escolheu um homem para dizer: eu vou revelar o meu plano de redenção, amém? Jesus Cristo nasce como homem. Jesus não era fantasma, não era ghost. Jesus não era um fantasma, uma fumacinha. Ele era 100% homem. Deus escolhe um homem para revelar a sua redenção. E até hoje Ele escolhe homens e mulheres para revelar ao mundo a sua redenção. E lá no começo, lá no Gênesis, é tão importante, porque ali vai definir todo o curso da humanidade, todo o entendimento da humanidade. Por isso que a gente precisa olhar para lá, para a gente olhar para a raiz e aprender. Antes de gerar uma nação para ele levanta homens, alguns homens, e esses homens nós chamamos de patriarcas. Quem são os patriarcas de Israel? Abraão, Isaac e Jacó. Antes de se tornar uma nação, ele levanta esses três, e neles Deus está revelando, se revelando para a humanidade. Por quê? Por que Deus faz isso? Porque é o Criador se revelando para o ser criado. Deixa eu te dar
um exemplo para ficar mais claro. Quem já ouviu falar do livro Alice no País das Maravilhas? Já ouviu? Eu não sei se você leu, mas você já deve ter ouvido falar. Alice no País das Maravilhas. Quem escreveu isso foi o Lewis Carroll. Você achou que era o Shakespeare, né? Não é. O que conta a história desse livro? Uma menina que encontra um gato, segue o gato, vai parar num país maravilhoso, num lugar mágico, num lugar diferenciado, e aí tem a história que se desenrola lá. A Alice é um personagem criado pelo Lewis. Ela jamais teria condições de conhecer o Lewis. Por quê? Porque eles vivem em mundos diferentes. Só existe uma maneira dos dois se conhecerem: se os dois coabitassem no mesmo mundo. Só existe uma maneira da Alice conhecer o Lewis Carroll: se ele entrasse na história para ela o conhecer. E é exatamente assim que Deus escolhe fazer. Ele se coloca na história para que o ser criado conheça o seu Criador. Amém? E como que Deus se revela, se coloca, se mostra na história? Através de homens. E os primeiros que ele escolheu para fazer isso, e a partir dali estabelecer o padrão e o modelo, é Abraão, Isaac e Jacó. Quando nós observamos Abraão, o pai, revela para nós um princípio espiritual de paternidade. Revela para nós então um modelo de um pai gerando tudo. Você lembra de Isaac, o filho de Abraão? Precisava de uma esposa. Quem provê, quem leva, quem traz a Rebeca? O pai. Em Abraão a gente se revela para nós, se mostra para nós um Deus Pai, um princípio de paternidade, né? Ele nos gerando, né? Chamando filhos à existência. Ele está nos tornando, é um processo de se tornar filho de Deus. Tudo que nós seremos na eternidade, em plenitude, nós estamos nos tornando agora. Amém? Já somos filhos? Já, ainda não. Seremos em plenitude na glória. O reino já está aqui? Já, mas ainda não. Será em plenitude na glória. Você consegue entender isso de forma bem simples? Em Abraão, em Deus está a fonte de provisão. Anota isso. Guarda isso. Porque quando nós conhecemos, com quem nós estamos nos relacionando, nós estamos rompendo uma mentalidade de orfandade em Deus. Nós temos um pai. Amém? Amém mesmo? Eu tenho 10 minutos para terminar, e eu quero a sua máxima atenção agora. O seu pastor, ele tem um problema de déficit de atenção. Quando eu vejo muita movimentação, eu começo a me perder, me incomodar. Então eu preciso que você foque junto comigo na palavra. Porque você não veio consumir mais uma palavra, e eu não vim aqui te entreter. Senão eu te dava a senha do Netflix, você ficava em casa assistindo alguma coisa para ficar entretido. Nós viemos aqui juntos, cultuar o Senhor e comer da sua palavra, amém? Vamos junto? Vamos junto. Se você não tomar água agora, você não vai morrer de sede, não vai desidratar. Amém? Wellington, por favor, a gente já vai para o final. Em Deus,
nós estamos construindo uma relação de pai e filho. Em Deus está sendo quebrado em nós, algemas de orfandade. O modelo que nós vemos do nosso Criador não é de um imperador, mas de um pai que provê. A figura do pai, ele vai estabelecer isso em Israel. Israel é a nação modelo para todas as nações. Por isso que Deus escolheu uma nação, para ser modelo para todas as nações. Pegue qualquer socialistazinho fajuto de Rolex, de iPhone. Todos os ideais e os propósitos de igualdade, não existe nada melhor do que a própria lei de Deus. Qualquer ideal, ideologia de cuidado humano, não existe lei melhor do que a própria lei de Deus, dado para Israel. E para Israel, Deus está se revelando como um pai, não como um imperador tirano. Quando Deus diz para Israel, não coma carne de porco, não é porque Deus é chato e não gosta de feijoada. É porque Deus está dizendo, vocês não têm condições sanitárias para manipular essa carne de porco no deserto. Vocês vão morrer, vocês vão adoecer, não façam isso. O não de Deus é cuidado, é amor de Deus. Qual pai bom, em sã consciência, vê o seu filho colocando o dedo na tomada e fala, eu que não vou ser um tirano e impedir esse menino de se jogar da janela. Qualquer pai bom daria a sua vida para que o seu filho não morresse. Em Deus, a relação com Deus, a dinâmica da relação para com Deus e nós, é uma cura, é um restabelecer da paternidade. O filho é o rei Jesus, mas o pai é o pai, amém? Há um restabelecer da paternidade. Homens que aceitaram, que entraram num processo de cura da paternidade, nós percebemos isso quando esses homens assumem serem paternais. Quando um homem diz, eu quero ter filhos e cuidar dos meus filhos, eu quero ser um pai para os meus filhos, nós encontramos um homem que entrou num processo de cura da paternidade. Quando nós vemos uma mulher que entrou no processo de cura da paternidade, nós percebemos quando essa mulher está apoiando, procurando um homem que quer ser paternal. Cientificamente provado, toda mulher que cresceu com a disfunção, com a quebra da paternidade, da figura paterna do homem, essa mulher provavelmente tem muita dificuldade com qualquer figura de autoridade masculina. Essa mulher tem muita dificuldade em abaixar a bola para qualquer homem, traduzindo, né, no português. Mas quando uma mulher é curada na paternidade, pelo contrário, ela começa a procurar e a encorajar um homem a ser paternal. Sabe por quê? Porque no jardim, a relação do homem com Deus foi quebrada. E ali se quebrou a missão, porque a missão da paternidade é a missão do homem.
dada ao homem. E lá eu estava falando do modelo de nação de Israel, o povo judeu, a paternidade. Quando você vai para Israel, quando você olha essa cultura, você vê a diferença no Brasil. Não é tão afetuosa quanto a gente é, tem também, mas não é tanto. Mas a figura paternal tem algumas características e algumas missões: dar nome, dar provisão e dar destino para os seus filhos. Essa é a figura do homem: nome, provisão e destino. E qual é a figura da mulher? Essa é a missão do homem. E qual é a figura da mulher? A submissão da missão do homem. Gálatas: maridos, amem vossas esposas. Esposas, sejam submissas aos seus maridos. O que é ser submisso? Não é ser capacho. Submissão, estar debaixo da mesma missão. Todas as vezes que numa família a mulher tenta assumir a paternidade, dando nome, destino e provisão para a casa, se torna uma casa disfuncional e muitos problemas acontecem. Quando a gente vê na história de Jacó, Esaú e Jacó, a mãe tentando dar nome, a mãe tentando dar destino, nós vemos um problema, porque quem faz isso é o homem. Homens, Deus quer curar a nossa paternidade, para que os nossos filhos cresçam com o nome, cresçam com o destino, cresçam providos de tudo que eles precisam. Mulheres, Deus quer curar a nossa paternidade. Quem está comigo? Quando a gente olha para Isaac, a gente vai ver um filho, o filho da promessa. Aponta para Jesus Cristo. O princípio espiritual aqui é de filiação, e o modelo é Cristo gerando uma igreja. Adão e Cristo é uma tipologia, Romanos 5,14. Adão e Eva é uma tipologia de Cristo e a igreja, Efésios 5,29. E como que isso se dá? Assim como Jesus se torna homem também, como Adão, assim como Adão precisou dormir, Jesus precisou morrer, assim como o sangue e a água de Cristo saiu pelo lado, assim como a costela de Adão também saiu pelo lado, para gerar a noiva, para gerar a esposa, para gerar a igreja. Quando a gente olha para Isaac, nós estamos vendo um modelo de Deus gerando, chamando uma igreja à existência, e Ele está nos tornando esposa para si. É um processo. Um dia nós vamos nos casar, e nesse processo nós estamos nos tornando a esposa dele, a noiva dele. Diga: nós. Ninguém é esposa de Jesus sozinho. Jesus vai casar com a igreja, amém? Jesus vai casar com a noiva. Ninguém é noiva sozinho. Quando a gente olha para Jesus e a nossa relação de Jesus, o que está acontecendo na verdade é a libertação de uma mentalidade de mendigo. Eu sinto no meu espírito algumas coisas agitadas aqui. Não está no script, mas deixa eu te contar um pouquinho sobre casamento. Vamos voltar para o casamento. Vamos voltar para esse modelo, para você aprender como é que funcionam as coisas. Deixa o Senhor ministrar o teu coração. Lá no começo, lá no modelo, quando a minha filha fosse se casar, ela não seria mais a minha herdeira. E quando o meu filho fosse se casar, ele seria o meu herdeiro. Então o neto, o meu neto, filho da minha filha, não é o meu herdeiro, mas o meu neto, filho do meu filho, é o meu herdeiro. Quando uma mulher, ela ia se casar, ela perdia o nome do seu pai e adquiria agora o nome do seu sogro. Ela saía dessa linha de herança do seu pai e ela entrava agora na linha de herança do seu sogro. E quando o meu filho fosse se casar, ele
permanecia com o meu nome e com a minha herança, e a esposa dele entrava agora na minha família. Amém? Por isso, quando um homem queria se casar com uma mulher, ele ia até lá, até o seu pai, e tinha que pagar um dote, pagar um valor, e tinha que ser um valor alto. Tinha que compensar. Por quê? Porque aquele pai estava perdendo sua filha, porque agora ela não teria mais essa herança, agora ele tinha que ser recompensado por isso. Um preço tinha que ser pago, e pagava-se caro por isso. Depois de pago esse valor, esse rapaz então voltava para sua terra, porque onde ele iria morar? Ele iria morar junto da casa do pai. Eu moro nesses predinhos sem condomínio. Quem já foi quem já viu esses predinhos sem condomínio? É assim, né? Tudo juntinho, né? Vários apartamentos juntinho, não é isso? É isso. O filho iria construir uma casa no terreno do seu pai. Ele ia embora, e depois de tudo produzido, de tudo feito, de tudo preparado, agora ele voltava. Como que ele voltava? Não voltava sozinho, ele não voltava de Uber, ele não voltava de qualquer jeito, ele voltava num cortejo, junto com seus amigos. Ele voltava em festa, em alegria, para buscar a sua noiva, para com ela se casar. Abra comigo João 14. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Queridos, deixa eu te falar. Quando essa mulher então saía de sua casa e ia para a casa do seu marido e se tornava herdeira do seu sogro, entrava na linha de herança do seu sogro. Deixa eu te falar, se você se tornar noiva de Jesus, esposa de Jesus, você não é herdeiro de um pé rapado, você não é herdeiro de qualquer de qualquer Zé Ninguém, você é herdeiro do dono do ouro e da prata, do Deus da provisão, do Pai que provê todas as coisas. Quando nós nos casamos em Jesus, quando nós vemos o modelo de filho em Jesus, o que está acontecendo em nós é o quebrar de uma mentalidade de mendigo, de necessitado. Quando eu entro nessa realidade, quando a igreja é curada nessa realidade, nós entramos num lugar de provisão, nós entramos num lugar de heranças. Não mais mendigos emocionais, não mais carentes emocionais, não mais necessitados de uma nova experiência. Será que a Júlia hoje vai estar bem ungida para proporcionar uma experiência de louvor? Nós não estamos carentes de uma experiência de louvor, nós estamos aqui proclamando aos mendigos que há um rei, há um salvador. Para todo aquele que passa fome, de que não precisa mais passar fome. Ele quer casar com você também. O preço foi pago e foi alto, foi caríssimo, custou o Filho de Deus. Ele já pagou o dote e foi preparar lugar. Eu vou para o Pai, porque na casa do meu Pai tem muitos terrenos, tem muito espaço e cabe todo mundo. Mas quando eu preparar esse lugar, eu voltarei. E sabe como que ele vai voltar? Ele não vai voltar de Uber, ele não vai voltar de qualquer jeito, ele não vai voltar na surdina. De repente a gente foi para o céu. Não. Deixa eu te falar. Ele vai voltar numa comitiva. Ele vai voltar num cenário de avivamento, avivado, de caos no mundo, mas de vida e de alegria na igreja.
Essa é a realidade da volta de Jesus. E essa promessa nós aguardamos. Por isso nós lemos recentemente Mateus 25, as 10 virgens. Por isso que algumas deixaram de faltar óleo, porque talvez demorasse um ano. Quanto tempo leva para fazer uma casa, Ricardo? Depende, né, do orçamento. Quanto tempo leva para fazer um puxadinho? Leva, é rapidinho, né? Mas para fazer uma bela casa leva um tempo. Talvez elas falam, está demorando demais. Está demorando demais. Talvez vai demorar mais um pouco, dá tempo de comprar óleo. Por isso elas se perderam. Mas de repente, o amigo do noivo grita: o noivo está chegando. O amigo do noivo ia na frente para preparar o caminho. Os amigos do noivo iam na frente para dizer: vamos, vai, ô cunhado, ô tio. Sabe aquele tio bonachão, né? De chinelão e bermuda. Não, põe o terno, põe a roupa, tá chegando o noivo, tá na hora do casamento, vamos tomar banho, você faz a barba. Os amigos do noivo vão na frente preparando o caminho para a grande festa. Sabe quem são os amigos do noivo? Olha pro lado aí. Nós estamos preparando o caminho, anunciando: ó, ele está vindo e ele quer casar com a gente. Ó, ele está vindo e ele quer casar comigo, quer casar com você. Você pode crer nessa palavra? Quando nós olhamos para Jacó, nós vamos ver tipificando o Espírito Santo, é aquele que é transformado. Jacó teve seu nome transformado de Jacó para Israel. Quando nós olhamos para esse princípio espiritual de transformação, a gente pode ver o Espírito Santo gerando identidade em nós. Você pode ficar de pé no seu lugar? Volta para você não se perder. Quando nós olhamos para a raiz, para a origem, nós estamos aprendendo como Deus está se revelando. Ele está se revelando como um Deus Pai, Ele está se revelando como Filho, Ele está se revelando como o Espírito Santo, aquele que transforma o homem, aquele que transforma a nossa identidade. Jacó teve o nome trocado para trocar o nome dos seus filhos. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas transformadas transformam. Pessoas libertas libertam. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Porque até hoje Ele escolhe assim se revelar através de alguém, se revelar através de um homem, de uma mulher. As pessoas acreditarão no Espírito Santo quando elas verem Ele atuando em você. As pessoas acreditarão no Filho quando eles verem atuando em você. O inferno não tem medo de culto. O inferno não tem medo de crente. O inferno não tem medo de louvor. Mas tem um tipo de povo, tem um tipo de gente que nessa hora está desfazendo as obras do diabo para estabelecer o reino de Deus. Tem um tipo de gente que está ocupada com isso. Tem um tipo de gente que está preparada para isso. Tem um tipo de gente que está sendo preparado para isso. Tem um tipo de gente que está com fome e com sede de viver isso. Ouvindo tudo isso, eu quero te encorajar: viva a partir da revelação do Filho amado. Viva a partir da revelação de igreja, de esposa. Cara, eu sou igreja, eu sou corpo de Jesus, eu sou casado com Ele, porque eu tenho os meus muitos irmãos, graças a Deus que eu tenho os meus irmãos, graças a Deus pela minha comunidade local, graças a Deus pelo corpo de Cristo, porque nós podemos estar casados com Ele. Quem está casado com Ele é herdeiro de toda a herança do bom Pai. Graças a Deus não vai me faltar provisão. Graças a Deus o boleto será suprido. Graças a Deus minhas carências serão supridas. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Viva na revelação do poder do Espírito Santo. Saia do estilo de vida do Instagram, saia do estilo de vida das redes sociais, saia do estilo de vida carnal, do pecado.
Viva 100% para Jesus, viva 100% para Deus. Eu peguei a era 2000, a era do evangelismo, da renascer em Cristo, das grandes evangelismos, sabe? A gente colocava faixinha na cabeça, bandeira, camiseta, adesivo, 100% Jesus. Cara, é isso, viva 100% para Ele. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da justiça. A sua liberdade é só para escolher de quem você será escravo. Você só tem liberdade para isso. Antes você não tinha escolha, era só escravo do pecado. Ele te fez livre para agora desejar casar com Ele. Amém, queridos? Te encorajo essa semana a você orar pelas boas novas do Evangelho. Deus, venha o teu reino, até que o Senhor venha. Senhor, manifesta o teu reino. O Pai Nosso ensina isso, né? Manifesta o teu reino entre nós. Amém? Você pode orar junto comigo e a gente encerra.